Olá, eu me chamo João Vitor de Menezes Santos, sou aluno do grupo GPenta e a apresentação de hoje falará sobre a formação e eliminação das sinapses. Conteúdo este do capítulo 48 do livro Princípios da Neurociência, do Eric Kandel. Certo, antes de nós começarmos a nossa apresentação, é importante nós nos atermos para duas observações importantes. A primeira é que alguns conceitos básicos como neurônio pré-sináptico, pós-sináptico, fenda sináptica, tipos de sinapse de impulsos, que eu vou citar nessa apresentação, eu não vou explicar muito, porque eles já foram explicados em apresentações anteriores nessa playlist. Então, se você não estiver conseguindo entender muito bem esses conceitos, é só pausar o vídeo e procurar o vídeo que explica cada um desses conceitos na playlist, certo? E a segunda é que nós vamos falar sobre os três principais processos de formação da sinapse. Esses processos eles ocorrem com poucas mudanças de uma sinapse para outra, mas eles ocorrem em todas as sinapses do nosso organismo. No entanto, esses processos eles são mais estudados nas sinapses neuromusculares e, portanto, esse tipo de sinapse vai ser o principal modelo a ser apresentado aqui nessa nossa discussão. No entanto, esses fenômenos não ocorrem só nesse tipo de sinapse, certo? Tendo isso em mente, vamos falar então sobre os três processos essenciais da formação da sinapse. Bem, o primeiro é que o axônio, os nossos axônios, eles possuem uma capacidade específica de escolher o local onde ele fará a sinapse. E essa capacidade específica se dá principalmente pela comunicação de substâncias químicas presentes nas membranas celulares desses axônios que conseguem guiar esses axônios exatamente para onde eles devem ir e onde eles devem se fixar. O segundo fenômeno é, após a sua escolha, as células em geral, tanto a pré-sináptica quanto a pós-sináptica, elas conversam entre si através de substâncias químicas também, que, por sua vez, acabam induzindo a sua transformação, sendo que uma vira o terminal pré-sináptico e a outra o pós-sináptico. E o terceiro e último fenômeno é justamente a maturação dessa sinapse propriamente dita com a eliminação do excesso. Certo. E como que se dá justamente essa sinalização do neurônio? Como o neurônio sabe para onde ele tem que ir? Isso é uma pergunta muito importante que permeia os princípios de todas as ciências biológicas e da saúde. E anteriormente acreditava-se que para que se tenha a formação de uma sinapse é essencial que haja a passagem de impulsos nervosos, ou seja, que essa sinapse seja utilizada. E como assim? Antigamente acreditava-se que, por exemplo, para um neurônio do córtex motor inervar uma porção do bíceps do braço direito, para que essa sinapse consiga ocorrer, para que esse neurônio consiga inervar, era necessário que tivesse a passagem de impulsos nervosos por esse neurônio para que ele conseguisse se estender até o bíceps do braço direito e, por conseguinte, se anexar nesse bíceps fazendo a inervação. No entanto, essa teoria começou a ser questionada devido ao fato de que, muito antes do próprio nascimento, essas sinapses e inervações desses músculos, vísceras e demais órgãos, eles já estão estabelecidos. Então, meio que a hipótese começou a não fazer tanto sentido assim. E é justamente nessa época, mais precisamente em 1905, que um fisiólogo britânico chamado J. N. Langley, através de seus estudos de fisiologia, ele postulou a hipótese da quimioespecificidade, que é basicamente assim: o nosso organismo ele se utiliza de várias substâncias químicas para sinalizar a locomoção e a atuação de células. A exemplo disso, a quimiotaxia induzida pelas imunoglobulinas nas células nos glóbulos brancos. Semelhante a isso, os neurônios se utilizariam de substâncias específicas para saber exatamente onde eles devem ir e onde eles devem se anexar para que a sinapse seja estabelecida. E não só isso, como também estudos posteriores, utilizando a teoria do Langley, comprovaram que realmente existem uma gama de substâncias que fazem essa função. Entre elas, as principais destacadas são justamente substâncias da família das imunoglobulinas, expressas em membrana celular, e também
da família das cadeirinas. São substâncias que elas conseguem justamente sinalizar para onde esse neurônio tem que se esticar, digamos assim, para que ele consiga chegar na sua célula-alvo, né, no seu alvo específico. Obviamente que ainda é um campo que está em constante desenvolvimento e ainda tem muita coisa a ser descoberta. No entanto, é a hipótese mais aceita até hoje. Certo. E o interessante é que essas substâncias, elas conseguem se expressar, elas são produzidas pelo corpo celular das células, tanto dos neurônios quanto das células-alvo, através de, enfim, processos genéticos induzidas pela transcrição de genes específicos, e elas conseguem se anexar nas membranas celulares dessas células. E isso é um processo importante, porque essa expressão dessas substâncias na membrana celular das células-alvo, especificamente, elas conseguem conceder não só uma especificidade celular, ou seja, o neurônio sabe exatamente a célula que ele tem que se ligar, como também a especificidade local. Elas conseguem indicar para esse neurônio em desenvolvimento onde exatamente na célula ele tem que se fixar. A exemplo disso, no cerebelo, nós temos as fibras de Purkinje. Fibras essas que são muito importantes para a manutenção do equilíbrio, para a manutenção da marcha e da nossa movimentação propriamente dita. E essas células, elas têm uma relação com as chamadas basket cells, que são axônios inibitórios. E esses axônios, a um nível embrionário, eles se formam longe dessas células. No entanto, através dessa comunicação química, eles conseguem se anexar especificamente na transição do corpo celular para o axônio, bem na base do axônio celular, para que dessa forma eles consigam desempenhar a sua função inibitória de forma mais efetiva. E o interessante aqui é a gente entender que a substância específica que vai fazer essa conexão do neurônio inibitório com a fibra de Purkinje é a neurofaxina. Essa substância ela consegue se expressar na membrana celular da base do axônio e juntamente com as ancorinas, elas servem não só de guia para esse terminal pré-sináptico do neurônio inibitório, como elas também conseguem ancorar, propriamente dita, o terminal para que seja feita dessa forma a sinapse. E outro ponto muito interessante aqui é que essas células, elas são células distintas, com funções distintas e que, no nível embrionário, elas surgem separadas umas das outras. No entanto, como é que esse neurônio sabe que ele precisa caçar esse ponto específico da fibra de Purkinje? E isso se dá justamente pelo fato de que essas proteínas, quando elas são produzidas e expressas na membrana celular, elas conseguem também liberar no meio em que elas estão presentes outras substâncias químicas que ainda estão sendo estudadas pela neurociência e que essas substâncias químicas conseguem, de certa forma, guiar, mostrar para o neurônio para onde ele precisa se esticar até ele chegar na sua célula-alvo. É semelhante, sabe, naqueles episódios do Pica-Pau, em que tem alguém fazendo alguma comida muito gostosa e aquele cheiro consegue atrair o Pica-Pau até onde o prato de comida tá? Então, é mais ou menos semelhante do que acontece aqui. Essas substâncias elas conseguem direcionar para onde o axônio tem que crescer, tem que se esticar até ele chegar na sua célula-alvo. Muito interessante, né? Certo. Aqui nós já conseguimos entender como que se dá o primeiro processo, o processo de identificação dessas células, desses alvos específicos. E uma vez que é feita essa identificação, que esse axônio consegue crescer e chegar na sua célula-alvo, ocorre então o segundo processo, que é justamente a intercomunicação dessas células para que haja diferenciação. E como é que isso se dá? Bem, essa imagem aqui no capítulo 48, ela consegue ilustrar muito bem cada uma dessas etapas. Primeiro, nós temos aqui o final do primeiro processo, certo? Com essas duas primeiras imagens, onde você tem aqui o cone axonal guiado pelas substâncias químicas presentes no meio até chegarem no miotúbulo, e sua posterior conexão com esse sítio específico que estava aqui esperando por ele. Uma vez que haja essa conexão, essas células vão começar a se comunicarem através
também dessas substâncias específicas, dessas substâncias químicas e de transcrição genética. É o que a neurociência chama de neurotransmissão rudimentar. Essa neurotransmissão rudimentar vai se dar principalmente através da ativação de genes, através dessas proteínas que guiam esses neurônios até lá, e esses genes, por sua vez, não só vão induzir mudanças tanto no neurônio, como, por exemplo, a produção de vesículas com neurotransmissores específicos, ao exemplo da sinapse neuromuscular vai ser a acetilcolina, então, nesse caso aqui, a produção de vesículas com acetilcolina, mas, por exemplo, se for no sistema nervoso, pode ser a produção de vesículas com GABA, com glutamato, assim como também esses genes vão induzir mudanças no próprio miotúbulo, né, na própria célula muscular. Uma dessas mudanças é justamente esse processo de invaginação aqui, que vai ser responsável por aumentar a área de contato desse músculo com o neurônio, como também o principal processo que se dá nessa fase, que é a agregação de receptores colinérgicos na fenda sináptica. E por que essa agregação é muito importante? Se lembra lá no início da apresentação que eu falei que anteriormente acreditava-se que para que a sinapse seja estabelecida, precisava-se que houvesse a transmissão de impulso nervoso, de informação nervosa propriamente dita? Pois é, essa teoria não está de todo errada. De fato, a transmissão nervosa, né, a transmissão do impulso nervoso, dessa informação, ela é importante para a maturação da sinapse, não para o seu estabelecimento, mas para a sua formação e sua maturação, que a gente vai ver mais adiante. E para que isso ocorra, é muito importante que esses receptores estejam de fato agregados justamente na fenda sináptica, o local onde vai haver essa comunicação, para que dessa forma o neurônio consiga desempenhar sua função propriamente dita e, dessa maneira, essa sinapse consiga maturar e consiga ser mantida e não eliminada. Certo, e como é que esses receptores conseguem se agregar nesse lugar específico? Bem, por muito tempo se procurou algum mecanismo que fosse responsável por isso e encontraram a proteína agrina. A agrina, ela é uma substância proteica produzida tanto pelo neurônio pré-sináptico quanto pelo músculo pós-sináptico. No entanto, a agrina produzida pelo neurônio é a mais utilizada aqui nesse exemplo, porque ela é uma isoforma 1000 vezes mais ativa e potente do que a produzida pelo músculo, então a gente meio que ignora a agrina produzida pelo músculo. E essa substância, essa proteína propriamente dita, ela vai ser liberada aqui na fenda sináptica, uma vez que o neurônio chega no local, ela vai ser liberada aqui, e posteriormente ela vai se conectar com os seus receptores formados por tirosina quinase MuSK, e sua subunidade LRP4, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Esse é o formato inicial do receptor da agrina. Tá, como é que esse receptor ele é formado desse músculo? Se lembra que a gente falou que, devido a fatores genéticos, essas células elas vão expressar essas substâncias da família das imunoglobulinas e cadeirinas que vão sinalizar para essas células onde elas devem se anexar? Pois é, esse mesmo processo de codificação genética, de produção dessas proteínas, induz a produção desses receptores e sua posterior expressão na membrana celular dessas células, certo? Então, uma vez que a agrina é liberada e ela consegue se anexar no seu receptor, ela vai desencadear a autofosforilação desse receptor e recrutamento de proteínas adaptadoras, conhecidas como DOX7, CRK e CRKL. Essas proteínas adaptadoras, elas vão, por sua vez, fortificar a adesão e ação de uma outra proteína chamada rapsina. A rapsina, ela é uma proteína que vai ser produzida pelos ribossomos da célula pós-sináptica, vai ser liberada no citoplasma e sua principal função é a agregação de receptores colinérgicos. Aí a gente tem a resposta para a nossa dúvida. Como esses receptores eles são agregados especificamente na fenda sináptica? A agrina gera o recrutamento das proteínas adaptadoras, que por sua vez, elas não só auxiliam na função da rapsina, como elas também guiam a rapsina a agregar esses receptores na fenda sináptica.
E isso foi descoberto através de estudos com camundongos, onde os cientistas conseguiram isolar a agrina e eles conseguiram sintetizar uma substância que inibe a agrina de atuar no organismo desses camundongos. Isso eles ainda em fase embrionária. E uma vez que eles conseguiram inibir a ação dessa proteína, esses camundongos eles nasceram com vários problemas neuronais. E depois foram se estudar, né, ter uma análise mais histológica do que estava acontecendo e descobriram que esses ratos tinham pouquíssimas sinapses. Eles tinham células nervosas, mas essas células nervosas elas não conseguiam finalizar as suas sinapses, estabelecer as suas sinapses. Portanto, descobriu-se o efeito da agrina como principal agregador sináptico. E aqui essa imagem ela consegue exemplificar muito bem o que a gente estava falando. A gente vê o início disso tudo, né, em que o neurônio ele ainda não chegou especificamente, ele ainda não se comunicou com o músculo, e você percebe que os receptores colinérgicos estão todos difusos e aqui eles já estão agregados devido à presença de muita agrina aqui por perto. Certo. Outro fator muito importante é justamente a regulação da transcrição dos genes dos receptores colinérgicos. A agrina, juntamente com a rapsina, ela não só induz a agregação desses receptores colinérgicos na fenda sináptica, como ela consegue modificar a estrutura deles através da transcrição de genes. Tá, para explicar melhor, é o seguinte, a gente precisa entender que os receptores colinérgicos, eles vão ter dois tempos. O primeiro tempo são os receptores imaturos, ou seja, os receptores nessa fase aqui, em que eles estão difusos, ainda não tem um neurônio aqui, ainda não tem a comunicação intercelular, ainda não tem o papel da agrina e da rapsina, então eles são imaturos. Esses receptores colinérgicos imaturos, eles são constituídos por banda alfa, beta, delta e gama. Essa é basicamente a estrutura proteica codificada para esses receptores no início de sua vida. Posteriormente, quando eles são agregados, ou seja, nesse segundo tempo aqui, em que você tem a ação da agrina e da rapsina, e, portanto, a agregação desses receptores, eles vão sofrer um bloqueio e eliminação de sua banda gama e substituição por uma outra banda proteica chamada banda teta. Ou seja, no seu segundo tempo, os receptores chamados de receptores adultos ou receptores maduros, eles vão ser constituídos de banda alfa, beta, delta e teta. E por que isso é importante para agora? Porque essa banda teta faz muita diferença, porque ela consegue tornar esses receptores mais ativos e responsivos a essa acetilcolina. Ou seja, diferentemente de suas versões imaturas, esses receptores maduros, eles conseguem reagir e interagir melhor com a acetilcolina produzida pelo neurônio pré-sináptico. E dessa forma, eles conseguem fazer com que essa sinapse, ou melhor, a transmissão desse impulso nervoso, impulso químico, né, a transmissão dessa informação nervosa, se dê de forma efetiva. E como a gente falou anteriormente, essa passagem do impulso nervoso dessa informação consegue maturar essa sinapse. Certo, e até agora a gente está falando sobre modelos periféricos, né? Ou seja, sinapse neuromuscular na musculatura estriada esquelética, ou seja, periferia. E no sistema nervoso central? É diferente? Sim e não. No sistema nervoso central, o processo que se dá é idêntico, a única coisa é que algumas proteínas mudam. Por exemplo, no sistema nervoso central foi identificada a gefirina, que essa gefirina ela tem a mesma função que a rapsina no sistema nervoso periférico. Então, essa gefirina, juntamente com proteínas auxiliares, principalmente as que compartilham segmentos proteicos específicos chamados de PDZ, elas conseguem facilitar o agrupamento de receptores GABAérgicos, glutamatérgicos e também de glicina no sistema nervoso central. Dessa forma, ajudando a estabelecer as sinapses no nosso SNC. E semelhante às moléculas de adesão da periferia que a gente falou, né, que são as cadeirinas, as moléculas da família das imunoglobulinas, no sistema nervoso central nós temos as neuroliginas e as neuroexinas.
Essas substâncias elas vão ser justamente responsáveis por não só guiar essas células para onde ela tem que ir, para suas células-alvo, como elas também são responsáveis por fazer aderência de outras substâncias, como, por exemplo, da própria neuroglia, a essas células nervosas. Dessa forma, estabelecendo toda essa macroestrutura celular do nosso sistema nervoso central. A única diferença importante entre a neuroligina e a neurexina é que a neuroligina ela vai estar mais relacionada com células pós-sinápticas e, por sua vez, as neurexinas elas vão estar mais relacionadas com células pré-sinápticas. Certo, tendo isso em mente, nós temos os dois fenômenos iniciais finalizados. E, para finalizar nossa apresentação, falta nós discorrermos sobre o terceiro e último fenômeno, a maturação e eliminação. Como isso se dá? Bem, uma vez discorridos todos esses fenômenos em ordem, essas sinapses elas ainda não estão propriamente maturadas. Elas estão estabelecidas, mas elas ainda precisam, de certa forma, provar seu valor. Elas precisam ser atuantes naquela região para que elas consigam se manter lá. Como assim? Bem, para entender isso, é importante a gente saber que o nosso organismo ele segue a lei do menor esforço. Então, ou seja, ele tende a poupar energia o máximo possível. Ou seja, se tem alguma célula que ela não está desempenhando sua função propriamente dita, ele elimina e reabsorve seu material para ser utilizado por outras células ou de outra forma. E com os neurônios não é diferente. As sinapses que elas se anexam na região, mas elas não conseguem passar por todo esse processo de desenvolvimento propriamente dito, elas acabam perdendo espaço para outras sinapses que estão se desenvolvendo melhor. E por conseguinte, elas são eliminadas. Ou seja, é mais ou menos assim. No nível embrionário, quando o nosso organismo ainda está sendo formado, em que nós temos lá o encéfalo primitivo e todos os demais órgãos e regiões do corpo sendo formados, o nosso sistema nervoso, inicialmente, ele precisa garantir que essas fibras neuronais que estão se desenvolvendo, elas saiam do centro, onde elas estão concentradas, e elas consigam migrar para a periferia do nosso corpo e consigam inervar cada centímetro do nosso organismo. Então, por conta disso, lá por volta da 3ª até a 8ª semana, o nosso sistema nervoso ele começa a disseminar várias fibras nervosas por todo o organismo, e essas fibras elas vão se anexando nos pontos específicos que nós comentamos anteriormente, devido à sua quimioespecificidade. No entanto, pode ocorrer de uma ou outra fibra que não é específica naquele tecido se anexar nele também. Isso ocorre justamente pelo fato de que, inicialmente, o sistema nervoso central ele precisa garantir que ele vai ter pelo menos uma fibra nervosa lá naquele tecido, inervando ele. No entanto, no decorrer dos processos que nós mencionamos anteriormente, as fibras que não possuem especificidade para aquele tecido, elas não vão conseguir passar por todo esse processo de comunicação intercelular, de maturação, e elas acabam, através de um mecanismo de competição, perdendo espaço para essas fibras específicas e, por consequência, elas são eliminadas e reabsorvidas. Ao exemplo, nós temos aqui essa primeira imagem. Ao nascimento, você percebe que tem 3 tipos de neurônios, o roxo, o verde e o amarelo. Cada um desses neurônios está inervando os mesmos tecidos. No entanto, cada um desses tecidos e cada um desses neurônios possuem especificidades, e essa especificidade é justamente a que vai, na maturidade, guiar qual dessas sinapses, ou melhor, qual desses neurônios vai de fato fazer sinapse com cada um desses tecidos. Como você pode perceber, nessa região aqui, o único neurônio que conseguiu se fixar, ou seja, o neurônio específico, era o neurônio roxo. Os demais tiveram suas sinapses eliminadas e reabsorvidas. Nessa outra região aqui, o específico era o verde. Então, os demais neurônios tiveram suas fibras nervosas aqui eliminadas e reabsorvidas, dando espaço ao neurônio verde. Dessa forma, o nosso sistema nervoso central consegue não somente varrer toda a extensão do nosso organismo, como, com o passar do tempo, garantir que as sinapses sejam formadas de forma quantitativa, mas principalmente qualitativa. Essa foi a minha referência para essa apresentação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários embaixo. Muito obrigado e até a próxima.